Oi, amiga. Olha o que eu decidi. Vim fazer com você aqui um estudo sobre Apocalipse. E aí eu estava lendo aqui esse livro e percebi que nós precisamos ter uma visão geral de Apocalipse. Porque muitos acreditam, na verdade a gente tem duas visões aí para a leitura de Apocalipse, né? Muitos buscam a leitura de Apocalipse porque tem medo do que fala Apocalipse, porque é uma visão do futuro, do fim dos tempos. Outros têm curiosidade em ler Apocalipse porque são curiosos para saber, querem saber o que vai acontecer no futuro. E nós, seres humanos, nós temos muito isso dentro de nós, né? Nós temos curiosidade sobre o nosso futuro. A gente tem até um nível de ansiedade em saber o que vai acontecer amanhã, o que nos espera no dia de amanhã, como será a resolução dos nossos problemas. E com isso a gente se prende muito a saber sobre o futuro, a querer entender sobre o futuro. Quem pode nos dar essa visão para nós que somos cristãos? Bom, a palavra de Deus pode nos trazer essa visão. E eu acredito que o livro que mais pode nos inspirar a, a entender, a ver ou a esperar um futuro é o livro de Apocalipse. Porque toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, inclusive Apocalipse, né? Mas Apocalipse ela foi revelada pelo próprio Jesus ao seu discípulo João, que estava ali exilado na ilha de Patmos. Eu não quero entrar aqui com vocês para a gente fazer apologia ou ficar estudando os itens históricos. Não, eu quero trazer uma visão profética de Apocalipse. E Apocalipse ele fala sobre revelação ou revelação ou desvelamento, vamos dizer assim, né? Do que o futuro é previsto por Jesus, revelado a João através de seu anjo, por meio do Espírito Santo, para que a humanidade fosse tranquilizada. Isso é incrível quando a gente parte desse princípio de que Apocalipse ele é um livro que é uma revelação. Então, se é uma revelação, está ali prevendo o futuro? Não, está ali determinando o futuro. Porque Apocalipse ele traz para nós uma visão onde João primeiro teve que saber, através do anjo de Jesus, onde estava Jesus. Ele não sabia onde estava Jesus. Jesus, ele ascendeu aos céus, ele estava com Deus, tá? Mas dessa forma revelada que o anjo revelou para João, foi uma forma onde ele falou assim: João, Jesus está sentado no terceiro céu do lado de Deus. A primeira coisa que que foi revelado, inclusive lá fala na minha Bíblia, tá, gente? Almeida Revisada e Atualizada, fala que João foi notificado de que Jesus estava no trono ao lado de Deus Pai, o Criador. Nessa visão, João então pôde testificar, validar toda a leitura do Velho Testamento e toda a escrita do Novo Testamento e toda a revelação, todo o testemunho que Jesus veio e andou na terra e entregou para aqueles que estavam caminhando com eles, aqueles que queriam estar perto dele. Então, Apocalipse traz para nós, já começa a trazer para nós uma revelação ou uma informação de tranquilidade, de paz, de que nós estávamos nas pessoas dos discípulos, dos seguidores de Jesus, na época que Jesus andou na terra, certos em seguir Jesus. Porque Jesus verdadeiramente é o único Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós e nos revela através do Espírito Santo coisas do futuro. Nos ensina o que vai acontecer sobre toda a criação e sobre toda a terra e todo o destino da humanidade. Nós vemos ali em Apocalipse 12 que existe uma guerra no segundo céu. E ali na tipificação de Miguel, Jesus vence a Satanás para a eternidade. Naquela vitória de Jesus, Jesus então pega as chaves do inferno e ele vence a morte, que foi o último inimigo que ele venceu
na terra. Então ele pega a chave do inferno e tranca a Satanás dentro do inferno. Jane, como é que Satanás influencia então a gente hoje? Através dos seus demônios, através de espíritos malignos, principados e potestades. E tanto isso é verdade que ele vai falar sobre isso com a sua igreja nos próximos capítulos. Você vê que existe uma vitória triunfal de Jesus desde a eternidade. Desde a eternidade. Jesus não veio caminhar na terra para perder, ele veio para vencer. E ele venceu. E ele está no terceiro céu. E ele avisa a humanidade disso, de onde ele está. Ele dá a localização dele para João. Então João começa a receber as revelações a partir do anjo de Jesus. Por quê? Porque naquela época e nessa época a terra ainda não tem condições de receber Jesus, o Cristo, o poder dele. A terra está sendo preparada junto com a igreja de Deus para poder ter a mesma face, a mesma energia, o mesmo espírito, o mesmo status de Cristo, como um obreiro aprovado que Cristo é. Então, nós também estamos caminhando para sermos obreiros aprovados. Então, ele envia seu anjo para contar para João. João estava na terra ainda, recebeu o anjo através do Espírito, o anjo, um ser espiritual. Então, começa a comunicar notificar toda a revelação que Deus Pai revelou para Jesus depois que ele chegou no céu. Quando Jesus andou na terra, ele ainda não sabia todo o plano. Ele ficou sabendo do plano quando ele chegou no céu. Está lá em Apocalipse, Apocalipse primeiro capítulo, e a partir do versículo 1 a gente já vê isso aí. E é muito importante a gente fazer essa introdução para a gente entender que quando João termina de receber todas as informações que o anjo traz para as igrejas, né, de Jesus, ali é geograficamente localizado, mas depois a gente no caminhar a gente vai entender que hoje nós vivemos uma porção de toda a tipificação daquelas 7 igrejas. Então João recebe essas informações para as igrejas e ainda recebe a orientação para que ele escrevesse todas essas informações para que a gente tenha hoje o Apocalipse disponível para a gente ler, sem medo, sem animosidade, sem terror. A gente não pode pôr terror na revelação de Apocalipse. E então João, a partir desse momento, ele foi convidado para subir. E ele próprio subiu ao terceiro céu. E ao subir ao céu, ele vê uma porta aberta e entra nessa porta. E ouve então Jesus conversando com ele. A partir daquele momento já não era o anjo falando com João. O anjo estava com João, mas ele não era o anjo falando com João mais. Porque na dimensão do terceiro céu, João escutava Jesus pessoalmente. E aí, a partir dali, ele falou: eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Mas hão de acontecer dessa ótica do terceiro céu. E aí a gente entra nessa visão profética de Jesus, onde ele é o cordeiro, onde ele tem a chave para abrir os livros e desatar os selos. Cada selo desatado é um julgamento, é uma sentença transitada em julgado para condenar espíritos malignos e o inimigo de Jesus, que é Satanás. E todos esses espíritos malignos que caminham hoje entre nós, infelizmente, eles estão aí. O mundo jaz o maligno, mas nós vencemos o mundo como Jesus já venceu. Então, essa é a missão de João escrever Apocalipse. É informar a humanidade, a igreja de Deus, que ela também vai vencer como Jesus venceu. Essa é a finalidade da revelação de Apocalipse. E ali muita coisa em Apocalipse já aconteceu. Muita coisa ainda vai acontecer. A cada desatar de selo, a cada cavalo que é liberado sobre a terra, a gente vai caminhar nisso, porque são muitas alegorias, são muitos símbolos, muitas informações, e nós precisamos caminhar. Mas nós sabemos que ao terminar o capítulo aqui, ao terminar
o livro de Apocalipse, o que a gente vê? A gente vê o versículo 7 do capítulo 22, fala assim, ó, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha só, ele vem sem demora. E bem-aventurado, ou seja, será sucesso quem guardar a profecia desse livro. Quem acreditar que tudo que está escrito vai acontecer, mas vai acontecer de uma ótica de terceiro céu, onde nós podemos ver o inimigo e o mal sendo vencido por Jesus e venceremos também esse mesmo mal, inclusive a morte, como Jesus venceu. O último inimigo de Jesus foi a morte. Então nós, como a igreja de Jesus, também vamos vencer a morte e vamos para a eternidade. Nós terminamos esse livro com muita responsabilidade, com muita certeza de que Jesus estava importando. Jesus virou nosso fã. Jesus estava se preocupando em nos informar o que era verdade, o que é verdade. E não deixar que falácias ou falsas doutrinas comecem a crescer no nosso meio para nos trazer o quê? Mentira, engano, falsidade sobre a revelação de Apocalipse. Esses falsos mestres que traz esse medo sobre nós e até usam um pouco de intelectualidade para poder trazer esse medo sobre a igreja de Deus, eu acho que eles não leram o versículo 16 do capítulo 22, que fala assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esse versículo, ele define toda a vitória de Jesus sobre o mal. Ele define o reinado e o reino de Jesus Cristo do céu para a terra. Ele define tanto que ele fala que ele é a brilhante estrela da manhã. Ou seja, amanhã sempre vai ter uma brilhante estrela. Sabe por quê? Porque amanhã, quando estivermos lá, será hoje. E hoje, Jesus é o nosso rei. Ele reina sobre as nossas vidas. Ele traz toda a solução. Nós não podemos ficar aceitando as falácias e o medo que está sendo implantado através dos fins dos tempos, através do futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está voltando para a igreja desde a sua ascensão aos céus. Ali mais ou menos no primeiro século, no ano 33, desde aquele tempo que ele está voltando, porque ele fala que ele vem sem demora, versículo 20, certamente venho sem demora. Desde aquela época, a gente percebe que Jesus subiu aos céus com essa promessa de que estaria voltando. E Apocalipse foi escrito ainda no primeiro século, mais ou menos 96 depois de Cristo. Foi escrito Apocalipse por João, o seu discípulo, aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus. Então ele trouxe as batidas do coração de Jesus para nos ensinar que Jesus, sim, ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu o medo, ele venceu a Satanás, ele venceu ao diabo, principados e potestades que não têm poder sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões e sobre a nossa alegria e a nossa felicidade. No caminhar aqui de Apocalipse, nós vamos aprender que ler Apocalipse nos deixa mais animado. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Amém? Tchau, tchau.